Pod Psi de hoje, a gente, assim, trouxe uma convidada mais que especial, porque vocês vão ter a oportunidade de conversar com mais uma especialista em marketing, porque tem todos esses meninos aqui maravilhosos, mas ela também decidiu sentar aqui na frente das câmeras e falar com vocês sobre construção de autoridade. Anne Bonato, porque eu cismei que eu quero chamar ela de Anne, porque eu acho chique, não sei de onde eu tirei isso. Anne Bonato. E ela vai falar com vocês uma coisa que a gente assim, tem muita dificuldade, nós, psicólogos, profissionais da área da saúde, a gente tem muita dificuldade de falar sobre construção de autoridade. Parece que é um negócio assim divino, né? Tem que descer uma luz e a gente virar uma autoridade. E a Anne está aqui para dizer para vocês que não, que a gente pode trabalhar com consistência e estratégia e construir a nossa autoridade acerca daquilo que a gente faz. Exatamente. Se apresente, conte da sua história. Fala um pouquinho sobre essa trajetória aí pra gente ensinar para as pessoas, poder ajudar ou agregar o máximo que a gente puder as pessoas nessa trajetória de uma construção de autoridade. Obrigada, Kelly. Primeiramente, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com você hoje. E é isso, me apresentar, né? Falar um pouquinho. Bom, sou Anne Bonato, tenho 37 anos, mãe da Malu, de 7 aninhos. Sou marketóloga e hoje estou estudando para fazer psicanálise. Trabalho com mentoria, né, de construção de autoridade digital. E também sou sócia, né, do Sabino no programa Oxigênio, programa de saúde mental e autoconhecimento para adolescentes e empresas. E nessa trajetória toda de construção de autoridade, quando eu abri minha agência, eu estava te contando, né? Quando eu abri minha agência para a área de marketing de influência e comecei as mentorias e tudo mais, eu vi que o problema da construção de autoridade vai um pouco além do marketing em si, porque o marketing tem a sua simplicidade, né? Então é você ir lá fazer um cronograma, né? Tipo, procurar os seus pontos fortes, fracos, qual que é o seu diferencial dentro do mercado, seu concorrente e tal. Produzir o conteúdo, postou, né? Seria simples. Seria simples se não tivessem os seres humanos, né? Mas eu acho que a grande sacada aí, e foi aonde eu entrei na psicanálise, que vai um pouco além. As pessoas... O grande problema está na autoconfiança, na auto-merecimento. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem se vender ou não dão continuidade a um trabalho no marketing digital ou no marketing mesmo por essa falta. Então, quando eu via, né, eu vejo também, dentro da minha mentoria, eu falo muito de essência, né? As pessoas falam, mas o que eu posto? Mas, então, o primeiro mês comigo... Sem querer, eu fazia, tipo, uma análise mesmo com a pessoa, né? Era, tipo, uma terapia. Não, mas quem é você? Onde você quer chegar? Onde você quer estar daqui a 5 anos? E, assim, eu vou te falar, 5% das pessoas conseguiam realmente responder o que eu tava perguntando ou parar pra pensar naquilo, sabe? E aí, tinha algumas pessoas que falavam assim, meu Deus, eu vou ter que levar isso pra terapia. Porque eu não sei te responder. A gente é ensinado a pensar sobre... Porque, na verdade, assim, quando eu escrevi o livro, né, Psicoeducação, eu pensei exatamente nisso. A gente não foi ensinado desde o jardim de infância a se conhecer as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas necessidades, a intersecção entre isso e o mundo, porque tem uma intersecção entre mim e o mundo, onde os meus desejos, as minhas necessidades precisam se encaixar, ela não pode se sobrepor, mas ela precisa se encaixar de alguma forma. Então, quando a criança está ali, por exemplo, você falou que sua filhinha tem 7 anos, quando a criança está ali com raiva, ela tem o direito de ter raiva. A grande maioria das pessoas, ou uma geração, 2 gerações para trás, foi ensinado o quê? Não pode ter raiva. Então, a minha raiva precisa coexistir com o objeto da raiva. Eu tô com raiva da mamãe. Sim, você vai ter raiva da mamãe.
E conversa sobre isso, e lide com isso, e elabora isso e traz isso para a relação e para a discussão. Não pode ter raiva da mamãe. Mamãe não erra, mamãe não sei o que, mamãe... E aí você pega essa criança lá na sua consultoria, porque ele pode ter 30, 40, 50, 60, 100 anos, mas é essa criança que está conversando com você, a que não tinha espaço para ser. E quando você fala para ela, vamos ser num espaço público, né? Vamos ser nesse espaço público que é a rede social, que é se expor, mas eu vou ser o que lá? Como que eu vou ser lá? Eu posso ter raiva lá? Eu posso ser eu mesma? Já foi ensinado que não. Então, quem dialoga com você ou com o público é a criança. A minha criança ainda tem muita dificuldade, por exemplo. Eu venho, gravo os vídeos, fico aqui um dia inteiro. A gente já chegou, vezes a gente chega aqui 9 horas da manhã, sair 9 horas da noite gravando diretão. Eu não tenho problema com isso. Mas fala pra eu gravar um stories. Não consigo. Simplesmente não consigo. Tipo, pra mim é muito difícil. Quem tá ligando a câmera pra fazer um stories? A criança. Então, quando você fala de consultoria, eu acho muito legal das pessoas terem acesso, buscarem isso, né? Porque é uma porta de acesso. Pode até não ser terapia, mas é muito terapêutico. Sim, não é terapia, é mentoria mesmo. Mas eu vejo que as pessoas... Não é só a constância. Se eu for te falar aqui, tem vários fatores que realmente a gente tem que seguir para fazer um bom trabalho, né? Só que esse lance de se expor, essa coisa de... Será? E eu vejo muito que as pessoas vão se escondendo, né? Elas criam um falso eu, na verdade, e elas ficam... Ai, mas será que vão gostar? Mas será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? E quando você tem alguém do seu lado te acompanhando nessa trajetória, nessa jornada, né? Pelos feedbacks que eu já recebi, né? Eu acredito que fica mais fácil, porque é uma pessoa que tá ali te falando, cara, não, a gente tá construindo isso daqui juntos, faz sentido. E aí, né, todo mês a gente tem análise de resultado, feedback, ó, isso aqui deu muito certo, isso aqui não deu, isso aqui a gente pode melhorar, vamos fazer assim. Então, além de todo, né, o bastidor, assim, do marketing, hoje, com a psicanálise, eu quero lançar uma nova mentoria voltada para essa autoconfiança, essa autopercepção, porque muitas vezes, e eu atendo muita gente, assim, mas, ai, não, o meu preço eu acho que já tá muito caro. Não sei, de colocar valor na consulta, no... valor, né? Aí fica com dificuldade de botar o preço. Inclusive, eu acho que a gente tem vídeo sobre isso aqui no canal. Então, aí é muito isso, assim, ai, Anne, será que tá muito caro? Será que tá muito barato? Será que... Não, vamos aqui, vamos ajustar junto. Eu percebo que as pessoas têm muito medo, assim, de colocar preço, de cobrar, de cobrar pelo seu serviço, pelo seu produto. Por isso, às vezes, por não confiar na entrega dela, sabe? Então... Já teve muitos clientes psicólogos? Então, aí veio uma enxurrada de clientes de psicologia antes do Savino. Aí eu falei, gente, é o universo querendo me mostrar alguma coisa pra mim. E eu vejo muito que os psicólogos têm muito esse receio de cobrar. A minha psicóloga mesmo, aí eu fiz umas 3 sessões com ela, online. A sessão dela é R$100. Aí eu peguei e falei assim, querida, sua sessão tem que aumentar. E eu vou te falar um negócio. As minhas amigas, que as minhas amigas não escutem isso, eu vou indicar pessoas pra você e eu quero que você dobre o seu valor. Ela, será, Anne? Eu falei, você vai dobrar. E elas vão pagar. Aí ela, tá bom. Indiquei 5 amigas. Ela tá cobrando R$200 e me agradecendo assim, Anne, nossa, muito obrigada. E as meninas adorando. Então, assim, né, tipo, vamos trabalhar isso, vamos construir tudo que você tem pra entregar. Eu acho muito engraçado isso, né? Você faz faculdade, lê livro, se especializa, faz curso, mas você nunca tá pronta, você nunca tá pronto pra cobrar o que você tem que cobrar. E aí não. Então, e a minha parceria com o Sabino é muito essa, né? Eu falo, não, ele é muito carismático, ele é aquela pessoa coração, aquela pessoa fofa, que chega nos lugares e conquista, e não sei o quê.
Aí, Eliane, mas no fechamento eu tenho muito problema. Eu, não, querida, no fechamento você passa pra mim. Pode deixar que eu ponho o preço. Pode deixar que... Então, a gente fechou palestra esse ano assim, várias palestras, né, dentro de escola de R$20 mil, coisa que ele não fechava antes. Então, é essa percepção de valor que às vezes a pessoa não tem. Então, se você não começar a se posicionar, a trazer... Às vezes a gente tem muito problema de focar muito nos nossos pontos fracos, né? Eu preciso melhorar isso. Mas, cara, será que você não pode ficar melhor no que você já é bom, sabe? E, lógico, a gente tem que estar ali olhando para os nossos pontos fracos, né? Tem que estar atento para eles não atrapalharem a gente. Mas vamos dar mais voz, vamos aumentar o volume aí dos pontos fortes, vamos deixar... Você tá fazendo uma super entrega, assim, uma entrega altíssima, com muito resultado, com muita qualidade, com amorosidade, né? Porque é uma coisa que a gente traz muito pra esse lugar. Tipo, cara, eu quero fazer uma coisa incrível, eu quero amar as pessoas, eu quero cuidar do universo. Beleza. Mas quando você percebe o resultado disso, que essa entrega é de muito valor, de alto valor, por mais que você tenha defeitos, e os defeitos alguém sempre gente, alguém vai cavucar seus defeitos, tá tudo bem, é isso mesmo, faz parte da humanidade ter. Mas quando a entrega é muito maior, e tem muito mais gente falando bem, tem muito mais gente gostando, comprando, consumindo, voltando, é natural que isso se sobressaia. Então, e aí a gente lá na escola, voltando pra escola, gente, de novo. Lá na escola você é ensinado o quê? Você errou, você errou, você errou, você errou. E aí é muito foco no erro, é muito foco no que você tá errando. E aí você tem uma notinha lá, tem um concursozinho de todo mundo aqui, quem é o melhor aluno de não sei o quê. Mas não é o foco no melhor de todas as pessoas, é em quem é melhor do que as outras pessoas. E a escola tem muito esse papel, né, na vida da gente. Porque, na verdade, a gente passa muito tempo lá, às vezes mais tempo lá que com a nossa família. Porque quando chega em casa, tarde da noite, todo mundo dormir, cansado, no outro dia acorda, escola de novo. E é muito complexo isso. Aí a gente vai para o mercado de trabalho do jeito que a gente aprendeu lá na escola. Eu falo que a mentoria, tudo que eu construo, né, junto com a pessoa, eu gosto muito de citar o mito da caverna de Sócrates, que tem, né, acho que todo mundo já meio que conhece essa fábula aí, mas tem a fogueira, né, dentro da caverna, e as pessoas que estão dentro da caverna ali, elas não enxergam para fora, e elas só conseguem ver a sombra das coisas que passam do lado de fora. E aí, um certo dia, uma daquelas pessoas resolveu sair e falou, caraca, tipo, é muito diferente do que a gente tá vendo lá dentro. E ele volta e fala, gente, vamos pra lá, cara, é muito diferente, tem cor, tem movimento, não é escuro, não é isso daqui que tá aterrorizando a gente, né? Então, trazendo isso pro marketing, pra psicologia, pra tudo mais, o que anda, quais são, né, os reflexos que você tá deixando construindo esse falso eu de professor que falou alguma coisa de você e você tomou aquilo como verdade, você guardou aquilo como verdade e você não tá conseguindo, às vezes, deslanchar na sua área porque você tomou aquilo como verdade. Então, são as sombras, né, que estão deixando você não evoluir na sua área, não deixando você deslanchar. Porque falaram um dia que eu tenho a língua presa e aí não consigo falar direito e aí eu não gravo stories. E aí é muito ruim. Então, calma. Mas você tomou isso como verdade. E se você trouxer isso como um diferencial que só você tem, pô, que bonitinho, às vezes é bonitinho, sabe? Eu assisto só porque você fala desse jeito, sabe? Eu tenho esse meu jeito meio devagar de falar, assim, por muitas vezes, assim, quando eu trabalhava, bem no começo da minha carreira, né? Então, eu acho que o marketing, o posicionamento, a construção, vem muito do tripé que eu respeito, né? Vem muito primeiro da sua essência.
Então, é você derrubar várias coisas, encontrar esse seu verdadeiro eu, né? Quem realmente eu sou, né? Pergunta de milhões. Mas quem é você? Quais são os seus valores? E é muito engraçado, as pessoas não pensam sobre isso, né? É muito assim, quando eu pego algum cliente, é assim, Anne, eu quero fazer tal coisa igual o fulano. Ele já traz 1000 referências, né? Olha aqui, eu quero isso desse, isso daqui. Então, aí eu falo, então tá, a gente vai criar um Frankenstein, né? Um monstro aqui, porque eu tô pegando várias coisas de vários clientes, de várias pessoas aleatórias e vou construir um conteúdo em cima disso. Mas vamos lá, quem é você? Qual que é o seu diferencial? Quais são os seus valores? Porque muitas vezes eles querem colocar o que agrada, não o que eles são, por não acreditar que eles vão agradar. Exatamente, é isso. Então, assim, e ninguém para pensar, é muito mais fácil olhar para fora. Então tá todo mundo olhando para fora, se comparando, e muitas vezes o pessoal para por causa disso, eu não vou ter resultado, que nem o fulano. Mas cara, você tem o seu resultado, você tem a sua trajetória. O fulano, se você for pegar a trajetória dele, ele também teve uma construção. Ninguém começa com... Ninguém nasce do nada. Ninguém nasce com... Agora tem gente nascendo com 1 milhão de seguidores. Né? A filha de blogueira já nasce, assim, mas se você for uma pessoa normal, né? Você não vai nascer com 1 milhão de seguidores. Então, e o que eu vejo, analisando a trajetória de várias pessoas, é que as pessoas, elas só estouram, elas só transbordam quando elas conseguem encontrar a essência delas. Então você vê... Fala isso de novo pra todo mundo da agência ouvir, entendeu? Porque o povo quer me dar uns roteiros, quer me dar uns negócios pra fazer. Eu quero fazer do meu jeito. Não, mas você tem aqui o script. Não, mas eu quero fazer do meu... Fala de novo. Me ajuda. Calma. Eu não tô falando que a gente... Me ajuda porque eu sou rebelde desse rolê, que a gente precisa... Eu quero ficar onde eu quiser, entendeu? Ninguém me encheu o saco. Mas não, eles querem que eu fique aqui. Assim, eu acho que a gente precisa ter... Tô no microfone, Samuel. Não, a gente precisa ter um formato, né? A gente precisa respeitar algumas situações. O Anny era a favor de mim. Não! A favor deles, eu virou melhor amiga deles, é sério? Não. Você é minha melhor amiga agorinha, velho. Porra! Mas eu acho que a gente tem que se respeitar também. Onde que te cabe, né? Ou eu acho que a gente se molda muito nos outros, mas será que a gente tá cabendo naquele lugar? A gente tá se apertando para caber ali? Ou a gente realmente... Às vezes nem se apertando, às vezes se mutilando. Também. Partes essenciais de quem a gente é. Aí já tá no extremo, né? Tipo, você se aperta, aí daqui a pouco você tá se cortando, daqui a pouco você tá tirando coisas de você. Realmente, eu acho que é por aí. Então, pra caber, pra entrar naquele quadradinho, sabe? Eu vejo muitas influencers já entraram em contato comigo nessa trajetória do marketing de influência. E Anny, eu quero ser igual fulana. Vamos lá, vamos, calma, para tudo, para de olhar para fora. Porque você vai começar a criar uma falsa pessoa, uma falsa impressão. Aí quando a pessoa vai te encontrar na rua, é uma outra pessoa, né? É uma pessoa totalmente diferente. Tô aqui, isso aqui, porque ela tá imitando a outra blogueira. Aí quando eu encontro ela na rua, ela é outra pessoa. Aí eu falo, ué. Eu já fui essas duas pessoas. Ué. Porque quando eu ia gravar os vídeos, eu transformava assim num personagem sério, comportado, falava pausado, falava com uma voz mais sóbria, mais séria. Aí a pessoa me encontrava na rua, olhava para os vídeos, olhava para mim e falava, quem é aquela pessoa? Porque não é essa pessoa. Porque eu tinha muito medo da câmera, eu tinha muito medo de como que as pessoas iam me interpretar, de como que o CRP ia me interpretar, se eu podia falar palavrão, se eu não podia, se eu podia dar gargalhada, como eu sempre dou. O que eu não podia, eu fazia isso, eu me mutilava naquilo que eu sou de verdade. Exatamente. Para poder atender a uma expectativa que eu tinha criado do que as pessoas queriam ver.
Quem é o psicólogo? A pessoa séria, a pessoa sóbria, comportada, não sei o quê, nananã, que eu tinha criado uma fantasia na minha cabeça de que tinha que ser daquela forma, e eu cortava as minhas melhores partes para poder caber naquele personagem. Porque era um personagem. E à medida que eu fui, né? E aí tem uma coisa muito interessante. Kelly, como é que você destravou? Fazendo. Fazendo, vendo. Cara, não sou eu, não me reconheço nesse rolê. E aí os meninos, aqui na agência, eu tive vários outros mentores, o Jaime, que você conhece, tive várias mentorias até chegar num ponto em que os meninos aqui da agência me deram liberdade para ser quem eu sou. Principalmente para ser quem eu sou. Porque, por exemplo, o Keidson, que é um dos sócios, ele comprou um curso meu e ele assistiu às aulas. E no final, né, as 30 primeiras pessoas que tinham comprado o curso tinha direito a uma mentoria de 30 minutos comigo. E aí ele falou assim para a esposa dele, são 2 pessoas diferentes. E a pessoa que eu conheço na mentoria é muito mais legal. E aí, quando eu vim para a agência deles, a gente veio nessa proposta de resgatar essa pessoa legal, que eu era de verdade, ou seja, eu estava apresentando, não era o melhor de mim, era o pior de mim. A parte chata, a parte séria, a parte mais formal. Ó, tá vendo? Nada como ter assessoria. A parte mais formal, que não é o meu dia a dia. E hoje eu tenho muito mais liberdade. E assim, eu tô me colocando... Gente, quem for contratar a mentoria da Anne... Eu sou um case, tá? Isso é real, entendeu? Essa construção, ela é necessária. E é uma construção mesmo, por isso que a gente começou esse episódio falando isso. É uma construção. Não cheguei aqui com essa liberdade de falar o que eu quiser, de trazer convidados, de deixar à vontade de fazer um podcast. Toda terça-feira a gente solta um podcast, na quinta-feira a gente solta um vídeo de conteúdo e ser a mesma pessoa nos dois. De errar, de brincar com a câmera, de falar com os meninos no meio da gravação. Então, isso foi uma construção. Eu não conseguia fazer isso quando eu comecei, por exemplo. Eu fui aprendendo isso. Sim. Anne, o que as pessoas vão... Assim, a gente está falando de construção de autoridade, de se posicionar, influencers. O que as pessoas vão buscar na internet? Por que elas vão para esse espaço público? E o que elas vão buscar lá quando elas vêm buscar essa autoridade, essa construção dessa autoridade? Você fala o espectador, não a pessoa a autoridade. Tá se posicionando. O que ela vai buscar? Ela vai buscar, é engraçado, né? Ela vai buscar seguidores, visibilidade, ela vai buscar oportunidades. Mas o que eu vejo que muitas pessoas não estão preparadas é para lidar com a dor do outro. Para estar ali para ouvir. Eu quero muitos comentários, eu quero muitos directs. Tá, mas você quer para responder? Porque... Opa. O que eu vejo é que as pessoas muitas vezes têm os comentários e não respondem, não dão feedback, não estão presentes realmente ali. Porque é um relacionamento. Uhum. E o relacionamento, se você só tem uma... não é de via, não é via... É uma via de mão dupla, não é de mão única, né? Então, eu tô lá recebendo feedback, tô ali recebendo comentário. E eu não respondo, e eu não... Biscoito. eu não respondo, eu não aprofundo eu não aprofundo esse relacionamento, com certeza aquela pessoa vai parar de comentar, vai parar de, às vezes até de me seguir, porque ela não tem essa retórica, né? Ela não tem essa contrapartida. Então, eu tenho seguidores, eu tenho pessoas assim, que nunca me viram e, tipo, eu falo assim, Anne, eu tenho a sensação que você é como se fosse uma irmã pra mim. De tão... próximo, e eu vou deixando a coisa leve, sabe? Então, eu acho que essa construção de autoridade dentro da internet vem muito disso, de como que você tá lidando com seus relacionamentos. Então, dentro do tripé, assim, eu acho que é a essência, né? A empatia, e você tem que ter muita inteligência emocional também. Porque você vai receber crítica, você vai
ter haters, você vai receber crítica dentro da sua família mesmo. Ai, tá tão blogueira, não sei o quê. Toda blogueira, só quer ser a blogueira agora. Só quer ser blogueira, não sei o quê. Então, assim, você vai receber esse tipo de feedback. E por isso que eu bato tanto na essência. Porque quando você sabe quem você é, ninguém te desestrutura. Não são vozes externas que vão desestruturar o que você tá construindo. Carnal fala muito isso, né? Ele fala que quando você tá dentro de você, você tem ciente do que você tá fazendo, não são as pessoas que vão dizer o que você é. Né? Não é o externo que vai dizer quem você é. Você sabe, você tem validação disso. E algumas pessoas não vão acessar. E a maioria das pessoas não estão prontas ou preparadas para receber o que você tem para dar. E tá tudo certo. Tá tudo bem, porque, exato. por exemplo, na minha relação com a minha categoria, que são os psicólogos, são as pessoas que menos me procuram, são as pessoas que menos me acessam, são as pessoas... A grande maioria vem de um outro público, e eu tô construindo essa autoridade para falar para eles o quanto que isso é relevante, porque eles fogem desse lugar, né? Os meus colegas, na grande maioria das vezes, eles fogem desse lugar. Tipo, eu não quero ser blogueira, eu não quero fazer dancinha, eu não quero estar postando todo dia, eu não quero mostrar minha vida, meu perfil é fechado, eu não quero que as pessoas conheçam, vejam fotos dos meus filhos, conheçam minha família, minha realidade, meu dia a dia. É o que eu mais escuto. Então, são as pessoas que hoje, para quem eu estou comunicando, eu tenho muita clareza disso que eu estou comunicando, porque foi uma dor minha. E naquele momento não tinha ninguém que comunicasse isso para mim. Como fazer, o que fazer, por que fazer, que é o que você acabou de dizer, né? Eu não tô indo lá para falar. Eu preciso falar algo para construir uma comunicação, mas sobretudo para ouvir. E aí eu não tinha quem me dissesse isso. E eu tive muita dificuldade, eu tô te falando, há 5 anos aí nessa jornada, uma das minhas mentorias começou com o Jaime há 5 anos atrás. 5? Mais. Enfim. E nesse processo, é muito difícil ser colocado, tirado. É como se dissessem assim, você não é tão profissional assim se você for pra internet. Sim, eu vejo isso muito na área médica. Já atendi alguns cirurgiões plásticos, dermatologistas, que eles venceram isso, tipo, que eu já ouvi muito assim, fulano tá bombando na internet, mas a minha técnica é muito melhor. Que adianta a sua técnica ser muito melhor se sua agenda tá vazia, querido? Então, assim, que bom que o cara tá na internet, né? Então, assim, você tá escolhendo o seu futuro, você tá construindo isso. As pessoas, é muito engraçado, né? As pessoas, elas querem crescer, elas querem a gratificação instantânea, né? Parece, vou tomar essa pílula e, tipo, elas sempre estão... vai acontecer, algum momento vai acontecer, mas você não está criando você não está nessa jornada. Eu vou estourar um dia na internet, mas... eu posto conteúdo uma vez no mês, eu nem apareço nos stories, eu não crio relação com as pessoas que estão lá. Tem 100 seguidores? Cara, mas são 100 seguidores que estão lá te vendo, estão com você e tal. Agora, se você não acreditar nesses 100 seguidores, mesmo que seja da sua família... São 100 pessoas, não são 100 seguidores, são 100 pessoas que pararam a vida dela e de alguma forma se conectaram com você e se dispuseram a ouvir o que você tem para dizer. Que se conectam com você por alguma coisa, né? Alguma coisa da sua personalidade faz com que aquela pessoa se conecte com você. Então, as pessoas hoje estão muito focadas no número e estão esquecendo muito do fator humano, da essência. E o que eu falo? Eu acho muito interessante a gente observar esse tripé, né? De essência, empatia e inteligência emocional. Mas também, eu acho que a gente tem que ser estratégico. Então, é o que eu falo muito pro Sabino. Você tem que saber se posicionar. Vou para uma reunião em tal lugar. Quem que vai estar lá? Quais são as pessoas que vão estar lá? São essas. O que eu quero sair dessa reunião hoje com o quê?
Por que eu tô indo nessa reunião? Então, e às vezes a gente vai só por ir, vou lá. Você me fala isso, deixa a vida. Que me deu de que isso é a construção da autoridade. Eu vou chegar lá preparada, disciplinada, com um discurso alinhado com o que eu quero sair. Ou seja, eu já estou fazendo a venda antes de ir. Porque eu conheço as pessoas, eu conheço o que elas demandam, eu conheço o que elas querem, porque eu me preparei. E se eu me preparo, isso que é o que a gente faz, por exemplo, para ir para alimentar um Instagram, uma rede social, um YouTube da vida, eu preciso me preparar antes. E isso que você está dizendo de se preparar para uma reunião, e hoje eu tomo a parte das redes sociais, das mídias, do marketing, como uma profissão. Tenho dia, tenho hora para vir para cá, tenho demanda, tenho entrega, assim como eu tenho no meu trabalho de atender os clientes propriamente dito. E muitas das vezes as pessoas não querem tomar isso como uma profissão, como uma parte do trabalho delas. E tem que ser, assim, eu acredito muito na essência, mas eu acredito muito na estratégia também. E se você não se observar, se você não estiver ligada no que você está fazendo, no que você está falando, você perde o fio da meada. Então, assim, eu sei quem eu sou, agora, sabendo quem eu sou, eu quero construir, eu quero chegar em tal lugar. E como é que eu vou chegar em tal lugar? Eu tenho que conhecer tal pessoa. Quem que conhece aquela pessoa? Eu tenho que me conectar com tal empresa. Como é que eu faço para chegar naquela empresa? Então, é você começar a criar estratégias para, impulsionar o que você está fazendo. Então, eu quero que minha conta comece a bombar. Tá, primeira coisa, você tem que começar a produzir conteúdo. Tá produzindo conteúdo, tá tendo constância, tá. Agora eu quero dar uma crescida. Vamos chamar pessoas para fazer live, para fazer um conteúdo colaborativo. A gente compartilha o mesmo conteúdo nos 2 perfis. Pessoas que têm a ver com o meu conteúdo. Não, massa, mas não é qualquer pessoa. Então, eu vou começar a fazer um esboço de pessoas interessantes para eu começar a fazer um network e ampliar o meu número de seguidores. Então, assim, são estratégias que você vai traçando, né? Então, não é do nada. Nada é do nada, assim. Então, é começar a olhar para a sua carreira de forma mais... E até a forma de se vestir, assim. O que eu quero comunicar com a forma que eu tô me vestindo? Eu vou para tal reunião. Em tal reunião, eu vou ter mais visibilidade, vou ter pouca visibilidade. Vou ter pouca visibilidade. Então, vou pôr um vermelho para já chamar atenção para as pessoas. Primeira coisa que vai impactar é o meu visual. Então, as pessoas já vão me enxergar. E aí, quando elas me enxergarem, me derem oportunidade, eu falo. O que eu vou falar? O que eu quero sair dessa reunião? Também de vermelho, querer servir sem não ter nada preparado para Exatamente. Então, todo... Né? Até em evento também. Vou para um evento com várias pessoas. Poxa, eu vou apagadinha, eu vou de qualquer jeito, ou eu vou realmente, com presença, mostrar quem eu sou, minha identidade através da minha roupa. Então, a gente está se comunicando 24 horas. Não adianta fugir disso. Anne, eu não quero aparecer. Você vai ficar apagada porque você está escolhendo isso. Mas a sua forma de vestir comunica, a forma que você fala comunica, o cabelo comunica, o acessório comunica, tudo comunica. Agora, se você não parar para pensar, cara, qual a forma que eu estou comunicando, o que as pessoas estão... Porque as pessoas tiram conclusões 24 horas também, né? Infelizmente. Mas você que está sendo responsável por essa conclusão. Você que está se portando, se vestindo, falando dessa forma e as pessoas estão tirando conclusões em cima disso. E o meu trabalho com o Sabino foi todo em cima disso. Então, às vezes ele ia para a escola, assim, da mesma forma que ele dava palestra para os meninos, para os adolescentes, ele dava para os pais. E eu ficava, misericórdia, não, querido, não tem como você se vestir respira, assim. volta.
Não tem como você se vestir assim porque você é um psicólogo que tá dando palestra para os pais e a gente precisa passar uma responsabilidade, a gente precisa passar, né, um respeito, uma coerência. Tudo bem, Anne, eu preciso mostrar a minha essência? Pode mostrar a sua essência, mas você vai mostrar a sua essência de camisa, você vai mostrar a sua essência com uma calça. Você vai mostrar a sua essência também na hora que você abrir a boca. Quando abrir a boca, mas também não precisa colocar, que nem a gente estava falando, colocar num potinho que ele não faz parte. Colocar ele de terno realmente é uma coisa muito fora da essência dele. Mas eu posso colocar uma camisa que vai ficar descolada, uma camisa colorida, que vai ficar a cara dele, mas que também vai dar um ar mais sério. A primeira vez que ele veio aqui, ele já sabia que você ia dar uma bronca nele. Ah, é? Ele já veio de camiseta, aí ele teve uma outra oportunidade de vir de novo, ele veio de camisa e disse: Anne vai brigar comigo, você não foi? Eu tava aqui. Anne, se me ver de camisa aqui, ela vai brigar comigo. Ou seja, tudo que você tá falando, ele realmente está vivenciando esse processo. Sim, mas eu acho que é a gente começar a se atentar a essas pequenas coisas, porque é o conjunto de pequenas coisas que fazem a diferença na sua jornada profissional. A forma como você fala e... o Sabino tem muito de... vou dar palestra, ele tira o sapato e anda descalço no lugar. Ele, eu preciso sentir a energia... Eu, não, tudo bem. E aí, porque ele já sabia que ele ia tirar, às vezes ele ia de chinelo. Não, Sabino, tudo bem, você pode tirar o seu sapato lá. Até chegar lá de chinelo, não. É até legal. Simbólico, né? Tipo, ele tá lá todo arrumado e tal, ele vai lá e tira o sapato. Massa, mostra até uma... Não, ele tirou o sapato aqui também. Esse é ele. Então, mostra até uma coisa assim, de humildade, de uma simplicidade, massa. Mas se chegar de chinelo... Aí você já tá... Desleixo, né? Você sai da simplicidade pro desleixo. Exatamente. Então, assim, tudo é construído. Então, por isso que é muito interessante a gente saber a essência, mas saber trabalhar essa essência de forma estratégica. Saber usar a essência de forma estratégica. Então, eu não vou tirar completamente a essência dele, mas junto com a essência eu vou moldando uma realidade que a gente pode apresentar para o público, criar confiança, criar vínculos. Esses dias eu olhei pro cabelo dele e falei, tá precisando cortar, né, querido? Aí ele... eu vou cortar. Eu, não, você vai fazer desse jeito aqui, você vai fazer isso. E eu pensei, ele não vai fazer o que eu tô falando, né? Porque ele tinha um jeito de cortar que ficava muito boyzinho, assim, e ficava, tipo, pra mim perderia a credibilidade com os pais, sabe? Aí ele cortou do jeito que eu falei, caraca, ficou muito bom. Ele, eu te escuto, cara. Afinal de contas, a gente é sócio por quê? Mas as pessoas, elas têm um pouco, assim, de, quer mandar em mim, quer não sei o quê. Não, só tô querendo te ajudar. Eu tô vendo coisas que você não está vendo. Exatamente. É o seu papel, né? A gente falou, você, né, me falou um pouco que você, com esse acesso, né, com esse processo na construção de autoridade, e eu acho que até de mostrar a identidade para construir a identidade, para construir a autoridade. O que as pessoas, a gente que é psicólogo, que foge um pouco das câmeras, que foge um pouco de aparecer, que foge um pouco... tem, né, muitas normas no CRP, no CFP, tem o que pode, o que não pode, isso é aceitável, isso não é aceitável. E eu escuto muito, o discurso é muito esse, quando as pessoas procuram a gente lá no Instagram, eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo do CRP me fiscalizar, eu tenho medo de um colega denunciar. Eu acho que seria muito legal as pessoas, né, que estão dando a coisa mais importante que elas têm na vida dela, tá o tempo assistindo aqui esse conteúdo, se a gente desse algo de presente para elas, que é traçar um paralelo do que elas podem aprender com as influencers, com as blogueiras, o que um psicólogo pode extrair de bom desse universo, que hoje é um universo, não é mais um universo paralelo, é um universo palpável, real, rentável. Então, o que a gente que é psicólogo pode aprender com as blogueiras, com as influencers?
Eu acho que o que a gente a resposta imediata, assim, eu acho que o que a gente pode aprender é o storytelling. É um mérito que a gente não pode tirar das influencers, né? É que elas constroem muito bem uma história dentro das redes sociais delas, né? Então, como que você tá mostrando o seu dia a dia? Como é que você tá mostrando... Ai, Anny, eu não quero mostrar. Mas e aí? Como é que você tem um relacionamento com alguém se você não se mostra? Você vê seu namorado uma vez no mês só? Você não vê um namorado uma vez no mês, porque senão não tem namoro, né? Você conversa com ele uma vez no mês, é a mesma coisa para sua audiência. Se você não conversa, se você não cria uma história interessante, ninguém vai te acompanhar. O Instagram é a nova Rede Globo, né? A gente tá podendo construir o nosso filme, a gente tá podendo construir a nossa história. Só que isso tem que ser interessante. E eu acho que o mérito, assim, das influencers, eu vejo muito que elas conseguem criar um storytelling interessante, um storytelling... Ai, vocês viram isso, aconteceu isso, eu tô fazendo isso. Elas sempre estão trazendo coisas novas, elas sempre estão transformando algo bobo numa coisa interessante. E eu vejo muitos profissionais que, às vezes, tem uma psicóloga que eu atendi, que eu ficava assim, eu falava pra ela na mentoria, eu posso ficar horas com você aqui, ouvindo, tipo, tudo que você tem pra falar, a sua visão de mundo, pra mim, é muito interessante. Só que você tem que colocar isso de uma forma que as pessoas consigam consumir. Né? O que seria, assim, um detalhe, uma coisa rápida que as pessoas, podemos adotar a partir de hoje para tornar essa conversa um pouco mais interessante e com um fluido, com uma coisa, um canal, né, fluido, de tipo começo, meio e fim, porque também você quer começar as histórias, você quer saber como é que elas terminam, né? Sim, e o nosso dia a dia tá cheio de histórias, né? Então, assim, às vezes, eu não quero mostrar meu café da manhã, mas você pode dar um bom dia, é sempre pensar porque a gente sempre pensa assim, que coisa idiota. Não, mas às vezes, tipo, eu acordo muito animada. Muito animada. Tipo, eu sou a pessoa que acorda dando bom dia pra árvore, sabe? Tipo, bom dia, árvore. Tipo, muita energia. E assim, eu gosto de mostrar isso. Então, poxa, é um pouco da minha essência. Então, o que eu vou trabalhar ali no conteúdo da manhã? Então, é você saber que pelo menos de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, você tem que estar ali nos stories, porque nos stories é onde você consegue aprofundar a relação com o seu cliente, com o seu público, né? Com quem tá te seguindo. Porque é legal a gente ter uma constância ali no feed, mas é nos stories que a pessoa vai falar assim, caraca, eu quero ser amiga dela. Ai, eu adoro, me chama pra tomar um vinho? Já tomei vinho com um seguidor, tipo, nem conhecia. Vamos tomar um vinho, um café? Vamos. Então, é tornar isso atrativo, você ser atrativa para outra pessoa. E eu vejo muitos profissionais com muita bagagem, muito conteúdo, mas que não conseguem transferir isso, que não conseguem deixar isso de forma mais orgânica, mais tipo, você precisa falar e eu preciso te entender. Não adianta você pegar uma teoria, não sei da onde. Sensacional sua teoria e tal, mas você não consegue me passar, não consigo entender. E como é que eu vou passar isso para outra pessoa? Pô, segue a fulana lá, acho muito legal o conteúdo dela. Eu tenho que falar isso para as pessoas. Então, é você começar a deixar esse conteúdo mais atrativo. Começar a ter. Então, de manhã, eu falo de relacionamento, sei lá. E de manhã... um super assunto de manhã seria meu bom humor. Tipo, meu ex-marido, tanto é que ele é ex. Odiava seu bom humor. Ele era uma pessoa muito mal-humorada de manhã. Gente, a minha filha é mal-humorada de manhã. Não tem jeito de ser ex-mãe, gente. Como é que convive com o ser humano que odeia seu bom humor matinal? Então, a minha filha tá fazendo terapia, né? E eu me dou muito bem com meu ex-marido. E a gente foi junto, porque na primeira sessão o casal vai junto, né? Porque o filho é reflexo
né, dos pais. Então, os pais que são um problema têm que ir. Então, aí eu fui... Eu digo que as crianças são a manifestação do problema. Eles não são o problema, eles são só a manifestação. Tipo, tem um problema, a criança traz à tona. Exato. Olha, tem um problema. Os pais são os problemas, né? Então, por isso que eles têm que ir primeiro pra psicóloga entender a raiz de tudo. E aí eu fui na terapia e eu falei, não, mas a Malu acorda muito mal-humorada. Aí ele, não, peraí, vamos igualar aqui. Você acorda muito bem-humorada, a Malu é uma pessoa normal. Eu sou mal-humorada. Eu sou mal-humorado mesmo. Então, tipo... Mas então, a gente pegando esse assunto, relacionamento, de manhã, já é uma pauta já. Se você quer falar sobre relacionamento, como que o seu marido acorda, como você acorda, como que vocês se tratam de manhã, como que é esse relacionamento, como é que você respeita o espaço dele, ele respeita o seu espaço, como que é isso, né? Então, poxa, e como que isso interfere, né? Sim, você faz o café da manhã dele, é sempre você quem faz tudo dentro de casa, ou você tem colaborações, como é que tá sendo essa organização? Então, pô, já é uma pauta pra amanhã, se você não quer falar do seu dia a dia, né? Ou aconteceu alguma coisa pontual no seu dia de manhã e que você quer trazer, porque eu acho que é muito isso, o que as influenciadoras mostram pra gente é que o nosso dia a dia é atrativo. Que eu não sou só uma psicóloga, que eu não sou só uma publicitária, que eu sou também um ser humano, que eu erro, que eu tenho mau humor, que eu tenho uma filha que às vezes me estressa, que eu fico estressada no trânsito. Então, é trazer essa coisa mais palpável de, cara, eu também sou ser humano, sabe? E eu acho que o CRP tem, né? Tem as individualidades ali da carreira, mas eu já vi muito psicólogo trabalhando de forma bem fluida na internet. Eu acho que os órgãos vão começar a se abrir um pouco mais, porque não tem como, a internet está aí, ela veio para ficar, o digital, não tem como você falar, vai passar, não, tipo, vai continuar, e eu acho que os conselhos, eles vão começar a se... É tudo muito novo, né? Tem o boom aí da internet, tem 10 anos, então assim... Eu acho que agora, né, por exemplo... Até antes da pandemia, para a gente atender online, a gente tinha que se cadastrar no EPSI e você só podia fazer atendimento online depois desse cadastro aprovado, que demorava quase um ano. Com o advento da pandemia, o vírus e tal, o que aconteceu? O CRP teve que, não tinha condição de analisar, a gente não estava preparado para fazer o processo online, só online ou efetivamente no online, e a gente não estava preparado, o CRP não tinha a menor estrutura para autorizar aquilo tudo, se demorava quase um ano, demorava muito tempo para essa autorização. Tu imagina todo mundo tendo que migrar para esse modelo de atendimento. Então foi muito impactante. Aí, né, o CFP soltou uma nota dizendo que a gente tinha autorização, mas que a gente fizesse o cadastro de toda forma para ter regulamentação, mas que a gente estava autorizado a fazer os atendimentos online. E dentro desse processo todo, que, por exemplo, eu fui uma dessas pessoas, eu odiava fazer atendimento online. Eu tinha birra do atendimento online, eu só fazia quando o paciente estava fora do país. Quando era de outra cidade, inclusive, eu arrumava um terapeuta para ele na cidade que ele tivesse. Não vai para o presencial, vou arrumar um terapeuta para você aí, peraí. Mas se fosse fora do país, eu não tinha acesso, então não teria como intervir. E aí eu fui na marra, eu fazia atendimentos, né? Muito poucos, assim, mas eu fazia atendimentos online e fui na marra para online. Hoje, para me tirar do online, faz isso, né? É muito maravilhoso. Tipo, cara, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu não estava aberta para isso. Emocionalmente, eu gosto muito do contato, eu gosto de gente, eu gosto do toque, eu gosto de me despedir, gente, eu falo, vai com Deus, eu juro que eu me policio muito, porque, né, você tem que respeitar a crença do indivíduo, mas eu dentro da minha crença, eu falo, vai com Deus, tchau, vai com Deus, tal, não sei o quê. E
eu gosto disso. E eu tive muita dificuldade de fazer essa transição. De repente eu percebi que não era só isso, não era só o atendimento online. Tem todo um suporte, tem toda... hoje a minha assessora, né, que faz a questão ali de pagamento, muita coisa na minha vida foi para online. E aí veio essa questão de tipo, cara, que mundo, que paralelo é esse que eu tô vivendo? Né? Porque eu é que tô fora. Então eu imagino assim um portal e a gente tá todo mundo na entrada desse portal. Algumas pessoas vão fazer a travessia e vão para um novo mundo. E algumas pessoas esse portal vai se fechar, ou pelo menos a passagem dele vai ficar muito mais estreita e a gente vai ter dificuldade de atravessar e vai ficar parado no tempo. E hoje, quando eu recebo as mentorias, né, dos terapeutas, é exatamente essa travessia desse portal, desse posicionamento que a gente convidou aqui para falar desse posicionamento, dessa construção de estratégias, para que a gente tenha clareza de como fazer isso. A gente não foi educado para isso. Vocês do marketing, né, vocês que estudaram para apoiar a gente nessa travessia, tem muito mais estratégia, muito mais fluidez, muito mais know-how para nos conduzir. Porque a gente tem outras expertises, né? A coisa do que a gente faz bem. Talvez a gente não saiba ainda fazer isso com tanta clareza, mas que a gente precisa de cada vez mais esse conteúdo, cada vez mais esse posicionamento, cada vez mais pessoas como você dizendo faz, acredita, seu dia a dia é interessante, mostra sim, compartilha sim, traz as pessoas para dentro da sua casa sim, dentro do que for confortável para você. Porque a gente tem muito medo. A gente já é a coisa, né, lá do quadradinho, do consultório, aí depois do quadradinho, um quadradinho um pouquinho maior, que é ali o CRP e CFP, e a gente hoje está, né, se vendo na posição de expandir isso. E a gente não sabemos, assumo, não sabemos o que fazer. Para isso a gente contrata os coleguinhas, gente, os contratos coleguinhas, para poder dizer pra gente o que fazer. Então, me dizendo ali... Porque, assim, por mim, eu fico aqui o dia inteiro, você sabe, né? Você sabe, né, Leire? Mas a Leire já falou ali que a gente precisa encerrar. Finalizar. E eu, assim, tô muito, muito feliz mesmo de ter tido essa conversa, de tudo que você falou aqui. Na verdade, isso foi uma consultoria pra mim aqui, Fri. Com esse tipo de gente. Queria que você se despedisse, que você dissesse seus ensinamentos. Vou nem falar palavras finais, porque sempre é tão feio, né? Mas o seu ensinamento mesmo para quem se deparou com esse conteúdo, porque alguém indicou, porque, enfim, estava ali no canal. Mas o que você tem para ensinar, assim, matadora, assim, aquela fala matadora, e dizer para as pessoas como que elas podem te achar, te contratar, entrar em contato com você, enfim, deixar seu Instagram aí para as pessoas terem acesso a você. A gente acha, né? Quando a gente estuda muito, lê muitos livros da nossa área, a gente acha que tudo é muito óbvio, né? A gente acha, todo mundo sabe disso. Lógico que todo mundo sabe. E eu costumo falar que o óbvio precisa ser dito. Então, ninguém sabe, entendeu? Então, às vezes as pessoas até sabem, mas elas precisam ser lembradas. Uhum. Então, não ache que seu conteúdo é besteira, não ache que o seu dia a dia é besteira, o que você está passando é besteira. É importante e pode fazer diferença na vida de alguém. Eu acho que a internet é muito isso. É só consequência da semente que você está plantando na vida das pessoas. Quando eu vou para a internet e abordo algum assunto, qualquer um, assim, até pessoal, eu tô plantando aquilo pensando... Não no meu posicionamento, assim, mas, cara, será que o que eu tô falando aqui vai chegar no coração de alguém? Se chegar, pra mim já tá maravilhoso, eu já cumpri o meu papel. Eu acho que pelo menos o meu propósito é muito sobre isso. Então não pense que o seu conteúdo é besteira, que você não tem o que plantar na vida de alguém, que você não vai fazer com que... as pessoas, às vezes o que você fala vai fazer com que a pessoa tome uma atitude na vida dela e mude alguma coisa na vida dela, e eu acho que isso já é maravilhoso, sabe? De forma gratuita, de forma rápida. Então, o óbvio precisa ser dito. E tô aí com a minha mentoria, né, de construção de autoridade. Ano que vem vou colocar um pouquinho de psicanálise nela, vou fazer uma mentoria 2.0 aí, mudar um pouquinho.
As pessoas me acham no meu Instagram, né? @AniBonato. E é isso. Cara, que papo incrível. Te agradecer, assim, de verdade. E dizer pra você que tá aí, gente, já se inscreve aí na porra do canal. Na porra do canal, não vou falar isso. Podia, que pode tudo. Já se inscreve nesse canal pra não perder conteúdos como esse. Pra te ajudar a destravar na carreira, nos stories, criar um storytelling. Olha que chique, gente, essa palavra é muito chique. Né? De como se posicionar, de como falar do seu conteúdo de uma maneira mais acessível, agradável e que se conecte de verdade com as pessoas, com o seu público, com a tua mensagem se conecte com o seu público. A gente já teve, né, um episódio aqui falando sobre isso. E não esquece de comentar o que você já faz, o que você não faz. A gente vai adorar responder. A gente vai mandar as perguntas para ela vai responder as perguntas que vocês colocarem aí nesse chat. E compartilhe esse conteúdo com aquele colega que ainda está travado. Consuma esse conteúdo. Traga dúvidas, traga mais possibilidades da gente te ajudar mais ainda, porque o objetivo desse canal é te ajudar a construir ainda mais e melhor a tua carreira como psicólogo, e a gente se vê no próximo episódio.